Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula de matemática. Hoje nosso assunto é sistema de equações do segundo grau. Esse assunto está lá no livro, nas páginas 231 e 232. Não esqueçam de fazer ao final da aula os exercícios do 2 ao 5, lá da página 233, combinado? Então, bora lá! Seguinte, então para nós trabalharmos aí sistema de equações, nós vamos começar com uma situação problemática para nós desenvolvermos, né, e calcular o que foi solicitado. Antes de começar, só quero relembrar aí com vocês que nós já aprendemos a resolver sistema de equações ano passado, lá no 8º ano, quem lembra? Só que aqui, o que vai acontecer de diferente? É que vão aparecer equações aí de segundo grau. Mas o processo de resolução por adição, substituição é o mesmo que vocês já aprenderam, ok? Então vamos começar. Nós temos aí que Mariana utilizou 500 metros de tela para contornar um terreno retangular de 10.000 metros quadrados. Quais são as dimensões do terreno? Então, aqui nós temos uma imagem reproduzindo essa situação. Nós não conhecemos as dimensões, os lados desse terreno. Então, como nós não conhecemos, nós podemos chamá-las de x e y. Como é um retângulo, então esses lados podem ser diferentes. Só que 2 a 2 paralelos são iguais, têm a mesma medida, ok? Então, aqui chamei a largura de x e o comprimento de y. Poderia ser ao contrário, prof? Claro, poderia, não teria problema algum. O que mais nós temos, então? Que ao contornar todo esse terreno com essa tela, né, ela precisou de 500 metros. Ao contornar o terreno, nada mais é do que o perímetro. Então, o perímetro desse terreno é o quê? A soma de todos os lados. Ou seja, quanto que é o perímetro, gente? 2x mais 2y. Outra informação que nós temos está dizendo ali que esse terreno ele é de 10.000 metros quadrados. O que significa isso? É o que mesmo? Área, né, gente? Área. Então, 10.000 metros quadrados não foi dito que é área, mas nós entendemos, por ter ali o expoente 2, que isso é área. Então, a área desse terreno é 10.000 metros quadrados. E a área de retângulo, a gente faz o quê? Base vezes altura, ou seja, y vezes x vezes y, essa vai ser a área. Então, nós temos que o perímetro é 2x mais 2y e a área é xy. O que a gente vai fazer com essas informações? Então, nós vamos montar exatamente um sistema de duas equações. Então, nós temos que o perímetro é igual a 500 e a área é igual a 10.000. E assim, nós temos duas equações. Das quais nós precisamos encontrar o valor de x e o valor de y. Assim, resolvemos o problema. Então, para fazer isso, nós temos que resolver esse sistema. Como eu já falei agora há pouco, nós podemos utilizar o método da adição ou da substituição. Nesse caso, pessoal, vai ser mais interessante utilizarmos o método da substituição. Porque se nós formos adicionar essas duas equações, nós não conseguimos zerar uma das incógnitas, e daí o método fica ineficaz, né? Fica ineficaz, olhem só. Enfim, então nós vamos utilizar aqui o método da substituição, que nada mais é do que você isolar uma das incógnitas em uma das equações e substituir o que você encontrou na outra equação. Então, vamos bem detalhadamente para vocês relembrarem todo esse processo. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Eu vou isolar x na equação 1, na primeira equação. Poderia ser o y também, daria o mesmo resultado ao final, tá certo? Mas eu vou isolar o x. Então, isolando o x nessa primeira equação, nós temos 2x igual a 500 menos 2y, mas eu quero isolar apenas o x. Esse 2 vai para o outro lado dividindo. Ao dividir todo mundo, nós temos então que o x é 250 menos y. Isolei o x na primeira equação. Agora, eu tenho que substituir esse x que eu encontrei aqui na outra equação. Então, no caso, na segunda equação. No lugar de x, eu vou colocar 250 menos y. Então, ali eu fico com x vezes y, ou seja,
250 menos y vezes y igual a 10.000. Substituir o x na segunda equação, tá certo? Agora, observem que nesse ponto, nós temos apenas uma incógnita, só uma letra. Então, nós conseguimos resolver para descobrir o valor de y, perdão. Primeiro aqui o valor de y. Então, aqui nós fazemos a distributiva, fica 250y menos y ao quadrado igual a 10.000. Isso aqui é bem familiar para vocês. O que é isso aqui, gente? Uma equação de segundo grau. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos organizar essa equação de segundo grau no formato reduzido, para daí nós resolvermos ela, tá certo? Então, nós temos aí menos y ao quadrado mais 250y menos 10.000 igual a zero. A prof ficou ali em cima do resto da escrita, do restante, tá? Mas é menos y ao quadrado mais 250y menos 10.000 igual a zero. Ok? Então, vamos dar sequência aqui na resolução. Então, agora a gente vai resolver essa equação para encontrar qual é o valor de y, utilizando a nossa fórmula resolutiva. Quem são os coeficientes nessa equação? A é menos 1, B é que 250 e o C é menos 10.000. Sendo assim, nós temos que y é igual a menos 250 mais ou menos a raiz quadrada de 250 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 10.000 sobre 2 vezes menos 1. Y é igual a menos 250 mais ou menos a raiz quadrada de 62.500, menos 40.000 sobre menos 2. Y vai ser igual a menos 250 mais ou menos a raiz quadrada de 22.500 sobre menos 2. Y é igual a menos 250 mais ou menos 150 sobre menos 2. O y' é menos 250 mais 150 sobre menos 2, ou seja, menos 100 sobre menos 2, que é 50. E o y duas linhas é igual a menos 250 menos 150 sobre menos 2, que é menos 400 sobre menos 2, que é igual a 200, correto? Terminamos por aqui? Ainda não. Calculamos apenas os possíveis valores de y. Agora, nós precisamos calcular quais são os valores de x. Então, calculando o valor de x, eu reescrevi aqui o nosso sistema inicial, para a gente não esquecer. Então, eu posso substituir no lugar de y os valores que eu encontrei antes, né? Em qualquer uma dessas equações. Eu escolhi a segunda equação. Então, eu tenho que x vezes y é igual a 10.000. X vezes y, um dos y que eu achei era 50. Então, x vezes 50 é igual a 10.000. X vai ser igual a 10.000 dividido por 50, ou seja, x é igual a 200. Esse é isso para o valor de y que eu peguei. Agora, eu tenho outro valor de y, que é 200. Então, eu tenho ali x vezes 200 é igual a 10.000. X é igual a 10.000 sobre 200, ou seja, x é igual a 50. Assim, nós encontramos os valores de x. São 2 de y, 2 de x, tá certo? Então, como que nós escrevemos a solução desse sistema, do sistema de equações? Sempre nesse formato de ponto. Lembram disso no ano passado? Formato de ponto, né? E x na frente, y na sequência. Então, aqui, x deu 200, mas para o x ser 200, quanto que era o y que eu tinha usado? 50. Então, essa ficou a solução. 200 e o 50. E a outra solução é x dando 50 e o y dando 200. Essa é a solução do sistema de equações. Mas qual vai ser a solução do nosso problema? O problema era calcular as dimensões do terreno. Então, as dimensões desse terreno são 50 metros e 200 metros, correto? As medidas desse terreno buscadas é 50 metros e 200 metros. Entendido, gente? Vamos para mais exemplos, então? Então, observem aqui com a prof. A soma dos quadrados de dois números positivos é igual a 41.
e a diferença entre o quadrado de um deles e 11 é igual ao outro número. Quais são esses números? Então, aqui está o sistema referente ao enunciado. A soma, olhem lá, dos quadrados de dois números positivos. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 41. E a diferença entre o quadrado de um deles e 11, então, x ao quadrado menos 11, é igual ao outro número, ou seja, igual a y. E aqui nós temos o nosso sistema de equações, tá certo? Então, vamos resolver esse sistema. Nós podemos utilizar aqui a substituição ou a adição. Então, aqui, a prof vai utilizar o método da adição. Mas, se nós fôssemos utilizar pela substituição, observe que na segunda equação o y já está isolado, né? Então, era só substituir na primeira equação esse valor de y. Mas aqui, para nós resolvermos de uma outra maneira, vamos utilizar a adição. Então, para resolver pela adição, nós temos que somar as duas equações e zerar uma das incógnitas, tá? Para fazer isso, nós temos que, em alguns casos, organizar o nosso sistema. Então, olha o que a prof vai fazer aqui. Eu vou reorganizar esse meu sistema, trazendo o y para o outro lado da igualdade e levando o menos y para o outro, né? Então, o que a prof fez aqui? A primeira equação manteve e a segunda equação eu só reorganizei. Agora, fazendo esse método da adição, eu preciso multiplicar a segunda equação por menos 1. Por quê? Porque eu tenho que multiplicar. Observe que se eu for tentar adicionar essas duas equações, eu não vou conseguir zerar nem o x e nem o y. Então, qual que vai ser a estratégia? Multiplicar a segunda por menos 1 para depois eu somar, porque eu sei que ao multiplicar essa por menos 1, o x ao quadrado fica menos x ao quadrado. E somando x ao quadrado com menos x ao quadrado, zerou o x, tá certo? Então, por isso, nós temos que multiplicar por menos 1. E assim, nós temos essa equação 2 aqui. Ficou menos x ao quadrado mais y igual a menos 1, tá certo? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos somar, adicionar essas equações. X ao quadrado mais menos x ao quadrado, zerou. Y ao quadrado não tem y ao quadrado, permanece 1y ao quadrado. Não tem y lá em cima, só y, né? Então, permanece só mais um y. E 41 mais menos 11 dá 30. Observem agora aqui nossa equação. Resultou em uma equação com uma incógnita apenas. O que a gente tem que fazer? Resolver. E essa é uma equação de que tipo? De segundo grau. Nós sabemos resolver, então vamos organizar ela. Temos que y ao quadrado mais y menos 30 é igual a zero, correto? Agora é só resolver essa equação aí utilizando a fórmula resolutiva. Então, o que a gente vai fazer? Y, outra coisa importante, coeficientes A, B e C. A é 1, B é 1 e C é menos 30, correto? Temos que y é igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 30, tudo sobre 2 vezes 1. O y é igual a menos 1. Opa, atenção aqui, percebi um erro, gente, prestem atenção. Y é igual a menos b, correto? Quem que é o b aqui? Um positivo, então menos b é menos 1. Então, aqui teria que ser menos 1 mais ou menos, mas está corrigido aqui embaixo, beleza? Então, y é igual a menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais 120, tudo sobre 2, tá? Menos 4 vezes menos 30 mais 120. Y vai ser igual a menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 121 sobre 2. E assim, y é igual a menos 1 mais ou menos 11 sobre 2, tá certo? Então, y' vai ser igual a quanto? A menos 1 mais 11 sobre 2, ou seja, 10 sobre 2, que é 5. E o y duas linhas, a prof acabou ficando ali em cima, mas quanto que vai ser o y duas linhas? Menos 1 menos 11 sobre 2, ou seja, menos 12 sobre 2, que é menos 6. Assim, y
tem duas soluções, 5 e menos 6. Acabou por aqui, gente? Não! Nós precisamos encontrar agora o valor de x, correto? Então, bora lá. Para calcular o valor de x, o que a gente tem que fazer? Tem que voltar no nosso sistema inicial e substituir os valores que nós encontramos para o y, né? Então, eu posso utilizar qualquer uma das equações. Eu vou utilizar essa primeira, tá? Então, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 41. E como eu cheguei que o y era 5, então x ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 41. Então, x ao quadrado mais 25 é igual a 41. X ao quadrado é igual a quanto? 16, porque o 25 vai para o outro lado subtraindo. E assim, x tem que ser igual a quanto? Mais ou menos 4. Tanto 4 positivo quanto 4 negativo, correto? E qual é a outra possível resposta para o x? É quando o y é menos 6. Então, x ao quadrado mais menos 6 ao quadrado é igual a 41. X ao quadrado mais 36 é igual a 41. X ao quadrado é igual a 5. E x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 5. Então, a solução, né, as respostas desse sistema são os pontos que nós encontramos, correto? Então, prestem atenção. Sempre é escrito em formato de ponto. Quando o x for 4 positivo, quanto que é o meu y? É 5. Quando o meu x for menos 4, o meu y é 5. Quando o meu x for raiz de 5, o meu y é menos 6. Quando o meu x é menos raiz de 5, o meu y também é menos 6. Só que agora, nós temos que resolver aquele problema inicial. Essa é a solução do sistema. Mas o problema estava falando que eu queria encontrar dois números que fossem o quê? Positivos. Quem lembra desse detalhe? Então, qual vai ser a solução? Aqui eu tenho um deles negativo, não pode. Um deles negativo, não pode. Os dois são negativos, não pode. Então, a solução real do nosso problema são 4 e 5. Então, os números buscados são os números 4 e 5, ok? Vamos para mais um exemplo, gente? Então, bora lá. Então, agora aqui comigo, resolva o sistema de equações abaixo. Então, temos um problema, uma história, só o sistema ali pronto já para ser resolvido. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 13 e x menos y igual a 1. Então, aqui nós vamos utilizar o método da substituição, tá? Então, fazendo isso, nós vamos isolar o x na segunda equação, que é mais fácil. Isolando o x, nós temos então que x é igual a 1 mais y. Qual que é o próximo passo? Depois de isolado o x, o que eu tenho que fazer? Substituir ele na outra equação. Então, agora eu vou substituir o x na primeira equação, perdão. Então, no lugar de x, nós vamos colocar 1 mais y, por isso ficou 1 mais y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 13. Resolvendo aqui, fazendo esse produto notável, nós temos o quadrado do primeiro é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2y, e mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 13. Observem que aqui é uma equação de segundo grau, vamos organizar ela, tá certo? Então, nós temos 2y ao quadrado mais 2y menos 12 igual a 0. De onde veio esse menos 12? Esse 13 passou para cá menos 13, por isso ficou menos 12. Essa equação de segundo grau, observe que nós podemos simplificar ela dividindo todos os coeficientes por 2. Então, ela é equivalente a y ao quadrado mais y menos 6 igual a 0. Tá, e agora? Tenho que resolver essa equação e achar o valor de y, fazendo a nossa fórmula resolutiva. Então, y é igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 6, tudo dividido por 2 vezes 1. Y vai ser igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 1, mais 24 sobre 2. Y é igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 25 sobre 2.
Então, y é igual a menos 1 mais ou menos 5 sobre 2. Y' vai ser igual a quanto? A menos 1 mais 5 sobre 2, que é 2, né? Menos 1 mais 5 é 4. 4 dividido por 2, 2. O y duas linhas vai ser menos 1 menos 5 sobre 2, ou seja, menos 3. Ufa, né, gente? Tá quase acabando. Calculei os y. Agora, o que eu tenho que fazer? Calcular o valor de x. Então, calculando o valor de x, nós temos, então, que x menos y é igual a 1, né? Lá da nossa equação 2. Substituindo, então, o nosso y por 2, temos que x menos 2 é igual a 1, ou seja, x é igual a 3. Mas também tem o caso em que o y é menos 3, então x menos 3 é igual a 1, ou seja, x mais 3 é igual a 1, e x vai ser igual a quanto? Igual a menos 2, né? E assim, nós temos a solução do nosso sistema. A prof ficou em cima, mas vamos recapitular aqui. A solução do sistema vai ser o quê? Quando o x é 3, o meu y é 2. Então, a solução vai ser 3 e 2, no sisteminha, na escrita de ponto. Então, 3 e 2. Ou menos 2 e menos 3. Né? Então, quando o x é menos 2, o meu y é menos 3. Qual vai ser a solução do sistema? 3 e 2, ou menos 2 e menos 3. Tá certo, gente? Entendido até aqui? Nenhuma dúvida? Ou se tiver, mandem mensagem para a prof. Certo, galerinha? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Novamente, qualquer dúvida que tenha ficado, entre em contato, tirem todas elas, beleza? Um beijo para vocês e nos vemos na próxima aula.